prometi para vocês, eu estou trazendo aqui para conversar um bate-papo de um assunto e de um conteúdo muito importante, justamente com o Daniel. Daniel me auxiliou bastante na escolha lá do plano de saúde, quando eu comentei com vocês nas redes sociais da questão da minha cirurgia. E por que que eu estou trazendo o Daniel? Primeiro, pela expertise que ele tem aqui na área. Segundo, tá? Um ponto que a gente vai conversar aqui bastante. Muita gente acha que é só uma reserva de emergência, que significa 6, 12 meses do teu custo fixo, consegue, por exemplo, pagar, a depender da complexidade que você vai ter de saúde, uma UTI ou qualquer outro problema. Deus me perdoe se você tiver. Mas, enfim. Então, estou trazendo o Daniel, estou deixando o arroba do Instagram dele para vocês seguirem, chama Planos de Saúde e Seguro Geral. Vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e o contato dele, se você está pensando em mudar de plano de saúde, eu já tenho um plano de saúde, eu não tenho um plano de saúde. Enfim, se tem alguma coisa com ou sem participação, que ele também vai explicar um pouco sobre isso, entre em contato com o Daniel, que eu tenho absoluta certeza que ele também vai te ajudar. Daniel, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Muito grato de você estar aqui conosco. Opa, tudo bom? Que bom, bom estar junto. Desde já quero agradecer o convite e desejar a todos os seus seguidores um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo, tá bom? Sou grato, então, pelo convite. Daniel, explica para o pessoal o primeiro ponto. Quais são digamos, os critérios, o que é que uma pessoa ela tem que olhar com muita atenção antes de contratar um plano de saúde? Eu estou pensando em olhar um plano de saúde, não importa se é pessoa física ou jurídica. Vamos pegar aqui pessoa física, tá? O que é que ele tem que olhar? O que é que ele tem que prestar atenção antes? É uma pergunta interessante e ela é bem pertinente por conta da questão. As pessoas acham que fazer um plano de saúde vou escolher o mais barato ou vou escolher o que está na moda. Uhum, E a coisa não é bem assim, certo? Porque hoje os planos de saúde, graças à regulamentação 9656 da ANS, ele colocou todos no mesmo patamar em termos de cobertura, que é as coberturas, consultas, exames, sim. internações, terapias, tratamentos, então todos cobrem a mesma coisa. Então, o que difere hoje um plano de saúde para o outro? É a rede de atendimento, principalmente. Aí o que é que o cliente, em primeiro ponto, precisa saber e precisa olhar um plano de saúde? Qual é o meu perfil, qual é a minha necessidade, o que que eu vou procurar no plano de saúde, onde está me doendo, o que é que eu preciso no plano de saúde, é consulta com internação, é um plano abrangente, só Fortaleza, só município, ou é algo mais a nível de estado ou a nível de Brasil, porque aí você vai começar a filtrar, certo, as suas necessidades junto com o que um plano de saúde pode lhe dar. Tá. Aí tem um ponto também importante que é onde você tocou na ferida que eu vejo que muita gente comete o erro. Ah, eu vou procurar um plano de saúde mais barato, não por uma questão talvez só de economizar, é porque inclusive tem até uma matéria que saiu essa semana no Estadão, Daniel, dizendo que os planos de saúde aumentaram muito o preço, muita gente não está conseguindo talvez até pagar, né, e tudo. Onde é que, digamos, como é que você consegue economizar, digamos assim? Encontrar um certo ponto de equilíbrio. Por exemplo, com enfermaria, sem enfermaria, com participação, sem coparticipação. Explica, inclusive, esses conceitozinhos para o pessoal que não entende bem. Pronto. A questão é, às vezes, o mais barato ele se torna até mais caro na praticidade do dia a dia. Sim. Por quê? Porque, de repente, ele tem um custo menor, porém ele não vai me dar a assistência que eu quero. Uhum, E, às vezes, pode acontecer também o inverso. O mais uhum, caro, falando em termos de valores, sim. talvez também não vai me dar a assistência que eu quero. Mas como isso? Por conta de perfil. Hoje os planos de saúde ele é muito de ver o que o meu perfil vai estar necessitando para determinado plano de saúde. Já estive com um cliente que ano passado queria fazer o CAMED, que na época era um plano muito bom realmente em Fortaleza, Uhum, sim. mas para a necessidade dele não seria o bom. Por quê? Porque ele morava na Calcaia. E ele queria um atendimento no Hospital Monte Clínico. Ele tinha que ter que rodar a cidade todinha para poder chegar até o hospital. Imagine Sim. isso na emergência.
acabou que ele não fechou o plano da CAMED, fechou um outro onde tinha uma assistência médica próxima à sua casa. Então, o mais caro, às vezes, talvez não vá ser o mais viável por conta dessa necessidade que eu tenho ali, certo? Aí é uma coisa que tem que ser analisada, não pode ser na emoção, por conta de promoção de valores ou promoções na carência, porque numa hora que eu vou necessitar é que vai ser o que realmente vou precisar. Às vezes o plano mais barato ou mais caro talvez não me atenda. Mas a necessidade é que vai ter que ser analisada em primeiro ponto. É para uma criança? Qual é a rede de hospitais? Quais são o médico de pediatria? Ah, eu já tenho um médico XYZ. Será que esses médicos atendem ao plano de saúde que você quer? Só porque ele é o mais barato? Uhum. Ah, o plano ele atende numa rede credenciada ampla, aberta. Então você tem N opções de médicos, pegando lá da pediatria ou da ginecologia, no caso da mulher, ou um cardiologista, dependendo da sua necessidade. Ou o teu plano que você quer, um plano mais em conta, com um custo menor, é uma rede mais enxuta, que você só tem aquele determinado número de profissionais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí eu volto a repetir, porque em termos de cobertura, todos estão iguais. Agora tem um ponto também importante, que é justamente onde você fala da necessidade. Vou dar um exemplo. Quando eu procurei o Daniel, eu falei, Daniel, para consulta médica, para um exame, eu não tenho preocupação. A minha preocupação é internação se eu tiver. O que acontece muito com planos de saúde de modo geral? Às vezes, você é atendido por um médico há anos em uma determinada rede. Você muda de convênio e aquele outro médico já não atende lá. Então, o que eu estou trazendo da minha experiência pessoal é que cada um vai adaptar a sua realidade. Vamos supor, não, vou pagar um plano de saúde X, de uma boa rede, de um bom credenciamento hospitalar de internação, de uma coisa mais complexa de UTI, um exemplo. Uhum. Porém, se eu precisar pontualmente de uma coisa ou outra, de um médico, de um exame ou algo assim, que aquela minha rede não atenda porque ela é mais limitada, um exemplo, eu vou procurar e pagar lá no particular, um exemplo. Beleza, porque eu estou ciente que eu estou contratando bem mais para essa pontualidade se houver. Agora, não, para mim é importante ter um plano de saúde e eu não ficar gastando ali com a consulta, com o exame, é uma coisa mais por fora desse plano. Então, aí no caso seria, né, Daniel, pegar um plano de saúde com a maior abrangência, né, com maior rede de atendimento de médicos e tal, que você pode dizer, beleza, esse daqui, beleza, me atende, esse médico me atende, essa rede me atende, essa clínica que geralmente eu faço exame me atende tudo. Outro ponto, Daniel, geralmente plano de saúde, eu costumo dizer que a gente paga teoricamente para não usar. Mas hoje em dia mudou muito de uns anos para cá. Por que eu estou falando isso? Geralmente a gente pensava alguns anos atrás, mas numa internação, numa coisa ou outra. Hoje em dia, acredito que quase todo mundo faz um check-up, né? Tem as Eu rotinas, aconselhava. né? Que é o Isso. aconselhável. Então, assim, o plano de saúde, ele não é só para caso pontualmente, né, de maneira, sei lá, Deus me perdoe, grave, você tem alguma coisa e, poxa, vou precisar do plano aqui. Você tem que pensar no sentido também de um check-up, de um exame de rotina, de uma consulta médica, correto? Correto. Aí eu deixo um aviso para nós, homens, senhores. Uhum. O homem é mais difícil é médico. O homem, ele faz um plano de saúde, às vezes, quem mais decide para se fazer um plano de saúde é a mulher. Nesse ponto, ela se preocupa mais. E o homem, na maioria das vezes, só vai no médico na emergência. Aí é onde está o grande risco. Ele não vai no cardiologista regularmente, não, porque eu nunca senti nada. E a história que a gente vê aí é pessoas tendo infarto, que nunca sentiram, Sim. até atleta. Uhum. Ah, não tem problema nenhum, não tem um histórico. Mas o que a gente aconselha? Eu, particularmente, aconselho. Use o plano de saúde com certa, como é que eu posso falar? Sabedoria, Sim. não de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, eu senti uma, não. Use com sabedoria, de uma forma educada financeiramente. Então, você vai no seu médico, faz um acompanhamento, vê todo, faz um check-up, vê todas as possibilidades que pode estar acontecendo, e daqui a 6 meses você retorna para novamente você estar tendo acompanhamento. Se não está sentindo nada, não tem problema, pode usar o plano da mesma forma. Aí, como eu estava falando, a questão da urgência. Hoje, os grandes riscos hoje, qual seria? É o Uhum. atendimento de urgência e emergência,
que é aquilo que vem contra a nossa vida, que a gente não esperava, é um evento Uhum. involuntário, é Sim. súbito, que você vai parar numa emergência médica, dentro de um hospital. Ou a uma internação programada, que aí você vai escolher, como você escolheu o médico, o hospital, tudo direitinho. Mas o grande risco mesmo é de uma emergência, é um acidente que você não sabe o que vai acontecer o pós-emergência, ou pós-internação, após uma cirurgia, que tipo de tratamento você vai ter que fazer, certo? Então, o plano de saúde, ele vem justamente cobrir essa necessidade, não só de imediato, mas a longo prazo. A Exato. longo prazo. É viável você estar pagando o plano de saúde e estudar a possibilidade de troca? É viável, mas sempre de uma forma consciente, principalmente se você já tem um plano de saúde e tem um histórico de utilização e você Uhum. sabe quais são as suas prioridades. Um paciente que seja cardiopata, ele mudar de plano, eu não aconselho. Por quê? Porque ele Uhum. já tem um histórico. A não ser que seja através de uma portabilidade, que é um assunto que a gente vai abordar depois, aí sim é interessante. Mas se for de uma forma na qual ele quer trocar só porque ele está visando a economia, essa economia pode lá na frente lhe dar um prejuízo. Tem algum exemplo que você já pegou na prática, eu tenho certeza pelos anos que você já tem de mercado, de alguém que tomou um susto grande nessa história de, eu vou pegar esse plano de saúde porque é mais barato, aí eu vou pagar aí com coparticipação, algo assim, aí depois precisou se internar, um exemplo, e depois veio a conta, pelo amor de Deus, Daniel, que é isso aqui que veio me cobrando? Um exemplo. Você já teve alguma situação assim? Não, não só um, mas vários. Porque hoje nós temos, dentro do plano de saúde, hoje, vamos falar de Fortaleza, três opções de plano de modalidade. Nós temos o plano sem coparticipação nenhuma, que é o tradicional, ainda é vendido, graças a Deus. Uhum. Temos o coparticipação. Aí dentro da coparticipação nós vamos ter duas opções de modalidade. Temos a opção do coparticipação parcial, que vai ser somente nos serviços de psicólogo, terapeuta ocupacional, Sim. nutricionista, o fono e a fisioterapia. Então, esses cinco serviços têm coparticipação. E tem o com coparticipação geral, que aí vai ser na consulta, nos exames, nas terapias e alguns planos, algumas operadoras, também na internação. Aí o cliente faz um plano com coparticipação, não teve de buscar uma informação, de se aprofundar mais, de ter o seu histórico como usuário, como é que está a minha saúde, porque aí você tem uma perspectiva de que se realmente vai usar ou não, e faz um plano com coparticipação, principalmente para cliente idoso e Uhum. crianças de recém-nascido até seus 12 anos, porque já é certeza ter uma utilização maior. O que acontece? Começa a usar, de repente, quando chega com 6 meses, que vai acumular uma coparticipação de 3 meses, porque você faz hoje, o atendimento não paga nada. Essa coparticipação ela vai ser gerada para pagar ou com 60, 90 dias ou até 120. Então, de repente, você está com 4 meses lá na frente usando o plano, quando vem toda uma soma de coparticipação, Uhum. aí um plano que pagava de R$ 300, às vezes chega a pagar 500, 600 ou mais, E aí dependendo da pesa no utilização. bolso, aí pesa no bolso se não tiver a questão do planejamento. Eu observei também, Daniel, que teve uma mudança, aí você vai me corrigir se eu estiver errada, até significativa de uns anos para cá dos planos de saúde de modo geral. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu prestei atenção, mas o Daniel me ajudou aí, que vai fazer um plano de saúde, chama o corretor lá, né, que está te auxiliando, para olhar uma coisa chamada contrato e as carências, né? Que o pessoal geralmente assina o contrato e às vezes também não presta atenção o que está dentro desse contrato, né? O que prevalece e tudo. Vou dar um exemplo. Doenças pré-existentes ou não, qual é a carência, deixa de ter. Alguns planos de saúde fazem entrevista antes para saber se aceita aquele paciente ou não. Alguns têm feito isso por até uma questão de fraude, né, contra planos de saúde, uma série de coisas. Então, existe um processo de um funil, a depender da operadora, não sei se é o termo usado assim, do plano de saúde,
que você está fazendo a aquisição. Então, o que é que a pessoa, digamos, que está ali querendo contratar ou já tem um plano de saúde, para ela não tomar um susto, Daniel? Poxa, mas como assim? Eu não vou poder fazer essa cirurgia, ou eu não vou poder fazer tal procedimento. Como assim se eu tenho um plano de saúde? Peraí, ainda, mas deixa eu olhar o que está previsto na ANS e também está previsto no seu plano com relação à carência, vigência, uma série de coisas, né? Isso. Porque, assim, infelizmente, Ivan, o brasileiro em si, ele não tem essa educação de buscar informação a ela como ela realmente é. E olha que informações aí a internet tem A para torta todo e a mundo, direita, né? né, nos sites oficiais, informando como realmente funciona. Aí não busca essa informação de forma correta, aí, fiz o plano de saúde, eu estou pagando, tenho um direito. Tem direitos e deveres. Você tem Sim, direitos e deveres. Tá? Então, em termos de questão de carência, praticamente todas estão no mesmo patamar. Com o advento da ANS, então ela regulamentou o sistema e ela colocou, ó, operadora X, Y, Z, vocês vão ter que cobrir isso daqui com esse tempo de carência. Padrão. Ela fez o esqueleto, montou bonitinho. A partir daí, a operadora ela vai fazer o quê? Ou ela vai trabalhar com a promoção de uma carência menor, porque aí já entra a questão de comercialização, só não pode passar aquele teto que a ANS deu, mas ela pode baixar. Tipo urgência e emergência. O que seria uma urgência e emergência então, Daniel? A urgência é aquele atendimento de imediato, mas que não corre risco de morte. Mas uhum, se não tiver um atendimento imediato, ele pode se transformar numa emergência. Aí a emergência é o atendimento de pronto, porque corre o risco de morte. Bacana. Então, todas cobrem com 24 horas após a vigência do contrato. Fiz o contrato hoje, a vigência é o quê? Através do pagamento do boleto? É o boleto. Pagou o boleto com 24 horas, aquele cliente daquela apólice do plano de saúde, todos estão cobertos. Carência para consultas e exames básicos, exame de laboratório, exame de raio-x, exame de eletrocardiograma, eletrocefalograma. Carência padrão é 30 dias. Hoje temos uhum. algumas operadoras que estão com carência de 24 horas também. Então o cliente vai fazer um plano de saúde com a criança. Em vez de ser 30 dias, ela vai ter 24 horas e já está utilizando o plano normal sem problema nenhum. Bacana. As demais carências aí começa a ser de forma gradual. A parte de exames mais sofisticados de imagem tem com 90 dias ou 6 meses. A parte de terapias como psicólogo, que hoje é uma grande demanda, é a busca de psicólogo, de É fono, mesmo. de ocupacional muito alta. Inclusive, na ANS, essa carência é 6 meses, na ANS, Uhum. por lei. Anteriormente, até meados do ano passado, julho do ano passado, se não me falha a memória, a carência era 90 dias. Todas Uhum. trabalhavam 90 dias para terapias. Bacana. Só que a demanda começou a aumentar tanto que as operadoras chegaram no consenso, não, volta para o patamar da ANS, que é 6 meses. Então, a carência, a gente recebe muita ligação, muita procura, é porque o meu filho tem TEA, é uma criança que já foi identificada com transtorno, procura o psicólogo, o fono, aí já acha que já tem por 30 dias, que é a carência padrão Sim. para as consultas. Só que ele entra, a questão de psicólogo, fono, entra na questão da terapia. Então, sai de uma especialidade convencional e vai para um tratamento especial. Aí a carência é 6 meses. Aí muita mãezinha, poxa, mas é muito tempo. Aí, infelizmente, a gente não dá para mudar, porque a carência normal é 6 meses. Aí a parte de internação, onde a gente chega na questão da pré-existente. Muita gente também, os clientes às vezes Hum. não entende que o plano de saúde ele tem também que se precaver para o alto custo. Porque, digamos, um paciente que é cardiopata, ele não Uhum. tem plano de saúde. Ele faz um plano e com 20, 30 dias ele vai no médico, identifica que teve um problema de um aneurisma ou um problema de uma aorta, alguma coisa assim, e o médico já diz, não, tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer uma safena, tem que colocar um estante, tem que fazer um cateter. Mas não é de urgência nem de emergência eletivo. Infelizmente, a carência para esse serviço não é nem 6 meses, vai ser 2 anos. Por Uhum. quê? Porque é doença pré-existente. E o que é pré-existente para a medicina, no caso do plano de saúde? Sim. É tudo aquilo que eu, como usuário do plano de saúde,
tenho consciência que eu tenho antes da assinatura do contrato. Ah, mas eu não sabia. Não sabia? Ok. Fez algum tipo de exame no passado? Nunca fiz. Ah, então já descaracteriza a pré-existente que realmente você não sabia. Mas os planos de saúde, eles têm gatilhos onde eles podem se informar através do SUS, Sim. que é uma garantia dada pela ANS, se Uhum. aquele paciente, se o Daniel teve no passado algum histórico referente àquela patologia. Se Uhum. lá no SUS tiver identificado que eu usei o SUS para essa patologia, a ANS dá total direito ao plano de saúde a fazer o atendimento, sim, com 2 anos. E nesse período de 2 anos, o que é que eu vou ter? Não vou ter nada? Não, você vai ter o acompanhamento médico, você vai ter seu tratamento, você vai estar sendo observado pelo médico, por conta que é o termo chamado de CPT, cobertura parcial, certo? Tratamento que você tem, que você precisa. Então, o paciente cardiopata não vai ter a cirurgia com 6 meses, mas ele vai ter um tratamento contínuo até Uhum. chegar ao período dos 2 anos e assim se internar. Daniel, mas se não é pré-existente, a carência é 6 meses. Se interna tranquilo, tranquilo. Foi urgência e emergência, a carência é 24 horas. Paciente gestacional, interessante que antes a carência para parto, Van, eram Ah, 12 meses. agora qual é? Hoje é 10 meses, baixou para 10. Ah, então ótimo. Muita mãezinha, mulher com estado especial de gestação, quando busca o plano de saúde, está com 4 semanas, está com 8 semanas, aí infelizmente não vai ter a cobertura para o parto, porque o parto dela não se trata de um parto de urgência, salvo que está na lei, quando existe o risco da parturiente. Aí tudo bem, ela vai ter internação. Mas num trâmite normal de um parto de 9 meses, a carência é 10 meses. Daí a Então tem que importância do planejamento, né? Nesse planejamento, sentido. tem que fazer antes. Até para isso aí, um casal recém-casado já pensa em engravidar daqui a 1 ano, 2 anos. Antes de pensar em engravidar, pense em fazer logo o plano de saúde. No mínimo, 4, 5 meses antes de uma possível um pensamento do aumento da família. Para quê? Para que dê o tempo hábil dela ter todo o trabalho, toda a parte de pré-natal, e quando chegar o dia da internação, ela não está preocupada se vai ser na rede pública ou se vai ser na rede particular.